Estudo para pequenos grupos. Personagens da Bíblia. Gamaliel. O tema do nosso estudo de hoje é um sábio defensor. Preencha aí. Defensor. Um sábio defensor. Portanto, neste caso eu os aconselho: deixem estes homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Atos capítulo 5, versos 38 e 39. A contribuição, preencha, a contribuição de Gamaliel aos cristãos. Nós vamos estar olhando como ele, este personagem da Bíblia de hoje, contribuiu tanto para o cristianismo. Ele treinou, preencha, ele treinou um dos maiores defensores da fé, um jovem que ele conheceu como Saulo de Tarso. O apóstolo Paulo, escritor de 13 epístolas, um dos maiores defensores do cristianismo, da fé, responsável por edificação de tantas igrejas, de um trabalho intenso entre os gentios, ganhando-os e os pastoreando e treinando outros que foram também líderes das igrejas, recebeu um treinamento nas mãos de Gamaliel. Gamaliel equipou, prancha, ele equipou Saulo com um profundo entendimento das Escrituras. Embora a interpretação que ele fazia no momento em que ainda está sendo nominado como Saulo de Tarso e que perseguiu a igreja, ele o fazia porque não entendia que aquele Jesus a quem perseguia, aqueles seus discípulos, era aquele que as Escrituras apontavam como o Cordeiro de Deus, como o Messias, que havia de vir e que tinha chegado nos seus dias. Ele achava que era o início de uma seita e o perseguiu até que teve um encontro com Jesus e, enfim, tem a sua vida, então, modificada e convocada pelo Senhor para ser alguém de suma importância na história da igreja, no princípio, no fortalecimento e na edificação da igreja. E ele, este treinamento nas escrituras, no Velho Testamento, né, nas escrituras judaicas, hebraicas, tudo isso Paulo deve a Gamaliel, este grande estudioso da lei. Seu aluno, Paulo, mais tarde falou de Gamaliel humildemente e com respeito. Atos 22, 3. Sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Mais tarde, durante os tempos explosivos que sucederam à ressurreição de Jesus e o nascimento da igreja cristã, Gamaliel se tornou uma voz da razão. Coloque aí, uma voz da razão. Uma voz da razão. Eram dias difíceis, preenche, eram dias difíceis para os seguidores de Cristo, em que Pedro e a maioria dos apóstolos tinham sido presos. O texto que lemos no início vai mostrando essa situação. Os discípulos começaram a pregar,
com autoridade, e como resultado das suas pregações e da autoridade de Cristo nas suas vidas, eles não só pregaram com autoridade, mas também foram usados para que milagres acontecessem. Os textos que antecedem essa leitura falam exatamente disso. Eles orando por necessitados, e muitas curas acontecendo, a tal ponto que os líderes judaicos ficaram enciumados e os levaram, então, à prisão. E lá na prisão, eles foram colocados, né, dentro de grades e aprisionados e com vigias, mas quando foram checar, eles não estavam mais lá. De uma forma especial, miraculosa, a porta estava fechada da cela, mas eles estavam na rua pregando, continuavam pregando e anunciando com autoridade a Jesus como aquele que fora morto e ressuscitado e que era o Messias de Deus. O concílio judaico buscava matá-los como haviam feito a Jesus. A intenção deles era exatamente essa, era eliminar as suas vidas. Mas os apóstolos haviam caído na graça da multidão, por causa da mensagem, por causa do resultado da mensagem, que era um resultado poderoso. Eram vidas sendo resgatadas, eram vidas sendo impactadas, eram vidas sendo curadas, sendo libertadas. E isso fez com que eles não conseguissem tirar a vida destes apóstolos, desses discípulos. Porém, os discípulos tinham deixado o medo, e estavam cheios de coragem. Né? Nesses dias explosivos, havia uma perseguição acirrada à igreja, mas eles não eram mais como outrora, logo depois da morte de Cristo, que haviam se escondido, estavam cheios de temor, apavorados, mas Jesus foi ao encontro deles, os animou a voltar a Jerusalém, soprando sobre eles a paz. Eles foram cheios do Espírito Santo e agora estavam com toda a autoridade, debaixo da unção do Espírito Santo, fazendo atos extraordinários. Abandonaram o medo e se encheram de coragem. Gamaliel sabiamente concluiu que a popularidade dos apóstolos cresceria. Preencha aí, cresceria. A popularidade dos apóstolos cresceria muito se eles fossem martirizados. Encontrados, então, novamente na praça pregando, não sabiam explicar como é que eles haviam saído, né, os guardas, como é que eles haviam saído da prisão. E Gamaliel, então, fora chamado para ajudá-los a resolver essa situação. O intuito era tirar a vida, era matar. Mas o conselho de Gamaliel foi profundamente sábio. Ele disse: olha, se eles forem mortos, se já caíram na graça do povo, se o povo já os está estimando, se o povo já os tem grande apreço por eles, muito pior ficará se eles forem mortos. Aí não serão mais, serão mártires. E ele sabia que o fanatismo normalmente se consome por si mesmo, enquanto a verdade torna-se cada vez mais forte sob pressão. Ele disse para eles: olha,
tantos surgiram, né? Os textos anteriores vão mostrando isso. Tantos surgiram aqui falando que eram Messias, que eram enviados por Deus, e vai citando nomes que vieram, se acercaram de um grupo, caíram na simpatia, mas pouco depois caíram novamente no ostracismo, porque não eram o que diziam ser. Agora, ele disse: e se estes forem realmente da parte de Deus, se é Deus que os está usando, vocês vão ser encontrados lutando contra Deus. Então, deixe, não os mate, deixe o tempo. O tempo vai dizer se o que eles pregam, o que eles ensinam, é verdade ou é mentira, se eles estão baseados na, na verdade ou se eles estão baseados em atos mentirosos. E por causa deste conselho, os discípulos não são mortos, são chicoteados, são açoitados e depois são ordenados que vão, mas que não preguem mais esta mensagem, o que os discípulos não obedeceram. Mas eles saíram dali não lamentando, não murmurando daquela situação de serem açoitados, eles saíram ali se sentindo honrados, porque puderam sofrer pelo Evangelho, sofrer pelo Senhor. O Senhor os achou digno de sofrer pela sua causa. Ele levou em consideração a possibilidade de que os apóstolos estivessem falando a verdade e advertiu, põe aí, advertiu sobre as consequências. Advertiu sobre as consequências de se oporem a Deus. Seu raciocínio foi responsável pela libertação, pela libertação dos líderes cristãos. Então, a contribuição de Gamaliel para os cristãos foi muito grande, né? O preparo de Saulo de Tarso, que se torna o apóstolo Paulo, sem saber, sem entender que ele usaria tudo aquilo ali para ser um grande pregador, para ganhar muitas almas para o Senhor Jesus, para ser um líder do cristianismo, da igreja. Ele não sabia, mas o conhecimento que Gamaliel tinha passou com presteza, com afinco para a vida de Saulo, que o aproveitou este grande mestre e aprendeu, né, o que pôde, aprendeu bastante e pôde ser o instrumento de Deus tão importante que ficou registrado nas Escrituras através das suas cartas e da sua vida, do impacto que produziu. Os discípulos são libertos por intervenção de Gamaliel. Então, ele tem essa contribuição de não ter deixado que a vida de líderes, de apóstolos, se encerrassem ali na mão daqueles líderes judaicos. Ainda a possibilidade de que ele tivesse compreendido mais sobre Jesus do que revelou, né? Pode ser, as escrituras não dizem, mas a forma com que ele fala e o temor e o cuidado era como se ele houvesse compreendido que aquele Jesus era muito mais do que os judeus realmente estavam pensando. Não era um líder que se autoproclamou, mas era realmente o Messias. Ele percebeu que havia alguma diferença ali naquele homem e nos ensinos que ele transmitia. A aplicação que trazemos para hoje, para o nosso coração, é: Deus levanta os seus defensores em lugares incomuns. Então, no meio daqueles que eram para condenar, no meio daqueles que eram para trazer prejuízo, Deus levanta alguém que defende a sua causa, que defende
os seus discípulos, que ajuda a livrá-los da morte. Enfim, este é o Deus a quem servimos, que tem um poder tremendo de agir onde mais nos parece difícil, nos parece impossível de que ali surja alguém que possa tomar as nossas causas, mas Deus tem esse poder. Levanta defensores em lugares incomuns. No meio daqueles que eram para condenar, Deus levanta aquele que libertou, aquele que trouxe livramento. Vamos ministrar sobre a vida de Gamaliel nas nossas vidas, orar uns pelos outros, abençoar uns aos outros, olhar para este poder tão grande de Deus na vida dos homens, aprender mais esta lição. Vamos orar uns pelas necessidades dos outros e nós nos reencontramos na próxima semana.